Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar quais são os trabalhadores segurados do INSS que têm direito ao recebimento do auxílio acidente, quais são os documentos necessários para solicitar esse benefício e como funciona a perícia de auxílio acidente. Antes de responder, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Sanguiné, sou advogado e sócio do escritório Sanguiné Advogados. Quais trabalhadores têm direito então? Trabalhador empregado de carteira assinada terá direito ao recebimento do benefício de auxílio acidente se ficar com uma sequela, uma limitação, mesmo que mínima, para o trabalho que realizava após sofrer um acidente. O trabalhador desempregado que sofre um acidente doméstico ou um acidente de trânsito que fica com uma sequela que causa limitação também pode ter direito a esse benefício, desde que no emprego que possuía antes de ficar desempregado tenha trabalhado de carteira assinada. Por que isso? Porque no direito previdenciário existe o período que chamamos período de graça, onde o trabalhador, após sair do emprego, ainda fica protegido pelo INSS. Esse período de graça pode ser de 1, 2 ou 3 anos, dependendo de cada caso. O importante é o trabalhador saber que, mesmo desempregado, pode sim ter direito aos benefícios do INSS, como auxílio-doença e o auxílio-acidente, por exemplo. O empregado doméstico que tem carteira assinada a partir de 2015 passou a ter direito ao recebimento do benefício de auxílio-acidente. Assim, todo empregado doméstico que sofreu um acidente a partir de junho de 2015 e ficou com uma limitação, mesmo que mínima, para o seu trabalho, pode sim ter direito de receber o auxílio-acidente. O trabalhador rural e o pescador artesanal são considerados segurados especiais e ambos podem sim ter direito ao recebimento do auxílio-acidente, desde que tenham sofrido um acidente doméstico, de trânsito ou no próprio trabalho e, em razão desse acidente, tenham ficado com alguma sequela que reduza ou dificulte a sua capacidade de trabalho. Infelizmente, os trabalhadores que pagam o INSS como contribuinte individual, aquele que paga a guia ou carnê todo mês, o facultativo e o MEI, o microempreendedor individual, não têm direito ao auxílio-acidente. Esses trabalhadores terão direito ao auxílio-doença, conhecido popularmente como perícia, mas se ficarem com alguma sequela ou limitação, não terão direito ao auxílio-acidente. Vamos agora aos documentos necessários para solicitar esse benefício. Primeiro, você precisa comprovar o acidente. E como você faz isso? Através do prontuário médico do hospital que lhe atendeu após você sofrer o acidente. O prontuário médico hospitalar é um documento que vai ter todo o seu histórico de atendimento naquele hospital e, portanto, vai ter as informações do dia que você se acidentou, como foi o acidente. Por exemplo, paciente vítima de acidente de trânsito, paciente vítima de acidente doméstico, queda de telhado, fratura de perna, lesão da coluna, fratura do cotovelo. Todas essas informações serão muito importantes na análise do seu caso e do seu benefício. Outro documento que é bem legal para o seu pedido é o boletim de ocorrência, quando a pessoa sofre um acidente de trânsito, pois nesse documento vai estar descrito como foi o acidente, vai estar descrito a data, e muitas vezes a gravidade do acidente. Além disso, fotos da lesão antes e depois da cirurgia são excelentes documentos. Exame médico da lesão, pois no exame pode aparecer alguma informação bem importante sobre a gravidade, o agravamento e o tipo da lesão. Por fim, um documento que eu considero muito importante é o atestado ou laudo de um médico que aponte que você ficou com uma sequela ou com alguma limitação. Lembrando, para ter direito a esse benefício, a lei não fala no grau da limitação, podendo ser mínima, inclusive, desde que interfira no seu trabalho. Por fim, vamos falar sobre a perícia. É importante o trabalhador contar ao médico perito as limitações que possui em razão da lesão e explicar a relação da limitação com a sua profissão. Por exemplo, lesão na perna e profissão de vigilante. Em razão da sequela, passou a ter dificuldade de permanecer longos períodos em pé, correr ou caminhar. Ou lesão no braço. Em razão da lesão, passou a ter dificuldade de carregar peso e na sua profissão tem que carregar objetos pesados. Após essa conversa, o médico perito irá examiná-lo e vai pedir que alguns movimentos sejam feitos com o membro lesionado, para verificar se existe alguma limitação de seu movimento. O que eu recomendo é que faça os movimentos sempre de acordo com o que você consegue fazer. Todo movimento que tem dificuldade de realizar, diga ao médico que tem dificuldade ou que sente dor,
Depois de conversar e avaliar o trabalhador, o perito irá escrever o laudo e, após alguns dias, colocará no processo. Pessoal, muitas vezes a pessoa tem a sequela e não sabe que tem direito a esse benefício. Fique atento, procure seus direitos, consulte um advogado de sua confiança.